Já fique sentadinho aí, amém? Logo depois você pode se levantar, já pegar uma água, então levantar o bracinho, chamar o Jandinho, irmã Cida, e vai dar aula para você, tá bom? Vamos orar pelo pastor? Amém? Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor. Estamos aqui, Deus, mais uma vez, Pai, nessa noite, Pai, de celebração, Senhor. Aonde, Senhor, no culto, Pai, de Santa Ceia, Senhor. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, Pai, por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade, Senhor, a qual Tu nos dá, Senhor, poder vir aqui, ouvir, Pai, a Tua palavra, Senhor. E aqui, Pai, está o Teu filho, Senhor, o pastor Jediael, que irá trazer, Pai, a palavra do céu aos nossos corações. Que tudo aquilo, Pai, que querem falar conosco, Senhor, possamos sair daqui, Pai, alimentados pela Tua palavra, Senhor. Assim, eu te peço, usa o Teu filho, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre todos digam amém. 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 Deus, obrigado. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui com os irmãos, corpo de Cristo, e estou com o coração cheio de ações de graças ao Altíssimo pelo seu poder e a sua graça protetora sobre nós e os nossos filhos. Eu gostaria de louvar ao Senhor um hino que eu tenho louvado nas pregações em público. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. No cairás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. E não são poucos os que estão errando o caminho da cruz. Pessoas conhecedoras e estão errando o caminho da cruz e cairão no abismo, num precipício. Amém? A epístola de Paulo aos Gálatas foi escrito para defender a mensagem da cruz, para defender a cruz e a eficácia do sacrifício expiatório de Jesus, que nada, absolutamente nada substitui. Também para chamar a atenção daqueles que usam a liberdade de modo mau uso, péssimo uso da liberdade, para cometer tudo que é tipo de torpeza e pecado. Bem, vejamos então, abra aí no Epístola de Paulo aos Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas, você bem breve, Epístola de Gálatas, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai defender a credencial dele, o chamado dele, porque eu vou explicar por que isso acontece e muito. O capítulo 2, ele vai dar início defendendo a mensagem da cruz, defendendo o Cristo crucificado e a eficácia da salvação através do sacrifício expiatório de Jesus. O capítulo 3, ele vai chamar a atenção dos que se deixaram ser enfeitiçados pelas heresias do mundo antigo. No capítulo 4, ele vai ainda tratar sobre o Cristo que nasceu sob a lei e veio com o propósito de nos resgatar e nos conceder a graça de sermos adotados pelo Pai como filho. No capítulo 5, ele vai falar sobre o mau uso da liberdade para dar ocasião às paixões proibidas, aos desejos da carne. E o capítulo 6, ele vai dar um aviso solene, que é o plantio.
estabelecido pelo Altíssimo. Amém? Lei essa que Deus estabeleceu para que o pecador não se atreva de tentar ridicularizar o Senhor. Glória a Deus. Uma parte ele trata com aquele grupo que estava usando a lei, né, se levando, persuadido pela heresia de que guardando a lei eles seriam justificados. E a outra parte é aqueles que não estão por esse caminho, mas estão indo por um caminho que está errando o caminho da cruz, que é o quê? Fazendo mau uso da liberdade. Bem? Vamos lá então, para a glória de Deus, todo mundo concentrado, ligado aqui, né, para a glória de Deus, tá certo? Vai ficar bem concentrado, em nome de Jesus. Deixa aberto então aí no livro de Gálatas, o capítulo 1, olha só, o adversário, ele é atrevido e covarde, porque é na ausência do líder que ele age de modo sutil para tentar destruir a reputação e a honra da liderança. E é isso que está acontecendo nas igrejas da Galácia, a qual o apóstolo Paulo foi pioneiro, foi o que plantou aquelas igrejas, né? O apóstolo Paulo dá início nesta carta dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O chamado de Deus é o senhorio de Cristo sobre aquela pessoa. Não é o homem que faz a escolha, a decisão de entrar no ministério, mas é o Espírito Santo de Deus, como fez em Antioquia, em Atos capítulo 13, em que o Espírito Santo, através dos lábios de algum profeta, diz: separai-me Paulo e Barnabé, a qual tenho chamado para a obra de missões. É Deus, toda vez que se atenta contra uma autoridade em que o senhorio de Cristo está repousado sobre ela, é risco de cair no castigo que veio sobre Coré. Amém? Então, muito cuidado. E era o que estava acontecendo aqui. Por isso que o apóstolo Paulo já defende a credencial. Eu não escolhi. Foi o Senhor que me chamou e me separou. Cabeça ungida. Cabeça ungida. Amém? A palavra que eu digo aqui, não estou dizendo que está ocorrendo, mas ela serve também de aviso, para que não corra o risco de acontecer. Não põe a mão, é cabeça ungida. Não é que você vai ser cúmplice de mazelas, de mau caráter, não é isso que a Bíblia Sagrada está falando, mas está dizendo, cabeça ungida, não põe a mão, não conspire, não entre em mentiras, aleluia. E houve essa tentativa, e o apóstolo Paulo, ele defende, e depois ele já entra, ele está com o coração muito inflamado, chateado pelo que está ocorrendo, e ele já entra tratando sobre o problema dentro da igreja, porque escute, não são as adversidades lá fora, as perseguições, o risco para a igreja ser destruída. O risco para a igreja ser destruída é ela ser implodida pela heresia dentro da igreja. Por isso o apóstolo Paulo corre para refutar aquela heresia. Primeiro ele diz, né, no versículo 6, eu estou espantado, eu estou assombrado que vocês estão passando tão depressa da mensagem da cruz, do Cristo crucificado que eu preguei para vocês, e vocês estão retornando para a lei, guardar sábado, né, etc. Que aí o apóstolo Paulo, ele dá um aviso muito forte. Ele diz no versículo 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado. E que mensagem que ele pregou? Mensagem da cruz, o Cristo crucificado, a mensagem da graça.
que vá além da mensagem que temos vos pregado, seja maldito. Olha, a coisa é tão séria que o apóstolo Paulo, ele repete. Sabe quando o pai repete, ele diz, olha, eu vou te repetir. Hein? Assim como o apóstolo Paulo, ele repete de forma mais forte. Assim como vos dissemos, agora repito, se alguém vos pregar um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldito. Amém, Cristo? E ele defende então, no versículo 18, eu preciso tratar aqui uma coisa muito linda no Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 18, olha só, um teólogo, um homem erudito, ele vai passar 15 dias com uma pessoa que não tem o grau de conhecimento que ele possui. O apóstolo Paulo tinha título superior de Universidade Superior de Gamaliel, de Tarso, né? Mas ele vai passar 15 dias ouvindo um pescador, que é Pedro. Olha que graça, que humildade, conforme está no versículo 18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para vistar-me com servos, no caso Pedro, e permaneci com ele 15 dias. O que ele aprendeu ali? Você vai ver em 1 Coríntios capítulo 15, tudo que o apóstolo Paulo trata ali, quando ele diz, primeiro apareceu a Cefas, depois os debates, fonte Petrina, é que ele passou 15 dias aprendendo com um pescador, com Pedro. Não feche os olhos para as pessoas simples, nem tape os ouvidos para elas, porque ali pode Deus estar querendo acrescentar tesouros na sua vida. Amém? As grandes lições que eu aprendi na minha vida foi com uma pessoa que mal sabia escrever o seu nome, e a minha família também aprendeu com ele, que já dorme no Senhor, cantor Ageu Gomes. Isso me faz lembrar também, no século IV, isso nós aprendemos em História do Cristianismo, Justino Marte, filósofo, um homem de conhecimento e de superação, que era de deslumbrar. E ele diz nos seus escritos que ele bateu todas as portas das filosofias, filosofia platônica, e nada saciava a sua alma, até que ele, caminhando à beira da praia, um homem simples, que nem você e eu, um homem letrado, um senhor idoso, lhe apresentou as profecias do livro santo, lhe anunciou o Cristo crucificado. E aquela mensagem da cruz mudou todo o seu ser. Ele voltou para Roma, abriu na sua casa uma escola de filosofia, e o que ele ensinava? Filosofia cristã. E manteve-se fiel até o fim. Foi colocado de frente ao juiz, e o juiz disse: ou você dobra os joelhos queimando incenso a César e cultuando, ou você será torturado até a morte. Mas Justino Marte manteve-se fiel, e diz os escritos de história que ele foi decapitado, ali mesmo foi passada a espada, mas manteve-se fiel para a glória do seu Salvador Jesus. Diferente de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Sadraque, Mesaque e Abednego teve a graça do Senhor de ser livrado, mas alguns vão passar pela morte. Preciosos são os olhos do Senhor, a morte dos seus fiéis, a partida dos seus santos. Glória a Deus. Então, não tape os ouvidos e nem feche os olhos quando tiver uma pessoa simples, mas não sabe nem falar direito. Atente,
ali pode estar o Senhor falando contigo. E aqui nós vemos Paulo, e ele não esconde isso. Olha, eu passei 15 dias com aquele pescador. Mas tu, Paulo, doutor em teologia? Sim. E ele aprendeu muito para a glória do Senhor Salvador Jesus. Amém, igreja? Bendito seja o nome de Jesus. Vamos lá, no capítulo 2, ele então refuta aquela teologia satânica de que não é apenas crer em Jesus, mas tem que crer em Jesus e seguir a lei mosaica. Essa teologia que está aí fora, defendida e anunciada por alguns grupos e até por uma rede de televisão, que vai dizer: você está na Babilônia, não é só crer em Cristo, você tem que guardar o sábado e você tem que seguir os escritos da profetisa Ellen White. Está debaixo de maldição. Lembra quando o apóstolo Paulo diz: seja anátema? Só tem uma maneira: saia da maldição e venha para a bênção. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro isso em capítulo 2, versículo 12, versículo 16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Jesus Cristo também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obedecer à lei, pois por obedecer à lei ninguém será justificado. Quem tenta substituir a mensagem da graça, substituir a graça salvadora por qualquer coisa, seja a lei, seja costumes ou tradições, está anulando a graça salvadora do Calvário. Está anulando, está se desligando de Cristo. É pela graça. E é aí que a gente vai já chegar naquele outro grupo que o apóstolo Paulo teve que tratar. Olha, ele está tratando de um grupo aqui que está achando que é através do legalismo, através da lei, crer e adicionar mais, guardar a lei. E o apóstolo Paulo diz: negativo, não é isso. A mensagem da graça é somente passando por Cristo. Mas depois ele vai se voltar para aquele grupo que vai viver uma vida desenfreada, está achando que é pela graça e pode viver uma vida enxafudada na lama. E aqui no capítulo 3 ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? A palavra fascinou aqui é enfeitiçou. Escute, não subestime a sedução teológica da serpente perigosa. Sabe isso aqui? Ela sabe usar com maestria, viu? Sabe usar com maestria. Não são poucos os que estavam entre nós, entre os salvos, e agora estão servindo Satanás, sim, disseminando heresias de testemunhos de Jeová, de guarda de sábado, de mormonismo. Então, e como é que eu faço? Primeira coisa, você tem que pôr os seus olhos no livro santo. Essa deve ser a sua regra de fé, deve ser a sua norma. Esse é o livro santo que centraliza-se em Cristo, o Cristo crucificado e ressuscitado, o Cristo, o Messias vencedor. É aqui que está a vossa vida. Nada de pôr seus olhos em curiosidade para ler literaturas de Sentinela, de Espetai, livro dos Mormons, o outro Evangelho de Jesus Cristo, livros espíritas. Não, a sua vida deve estar centralizada em Cristo, senão você pode sim ser enfeitiçado. Amém, igreja? Glória a Deus. E vejamos então, no capítulo 3, melhor, vamos para o capítulo 4, aí o apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz então: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então escute, quando o texto diz aqui, vindo porém à plenitude do tempo, o Espírito de Deus está usando o apóstolo Paulo para comunicar à igreja do Senhor. Quando
tudo estava pronto. Não havia guerra em Roma, não havia rebelião, as estradas eram seguras, não havia... O império não era uma Babel de muitas línguas, mas uma língua predominava, que era o grego. Então, o Senhor enviou seu filho, nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Porque você e eu necessitávamos de um substituto que fosse carne, fosse humano. E qual é a porta de entrada neste mundo? Você e eu, os que virão, nascido de mulher. Todos nascem de mulher. Jesus não poderia, como poderia nos representar surgindo no céu? Como poderia? Do nada. Era necessário então nascer de mulher, porque necessitávamos de alguém que nos representasse cumprindo a tábua dos 10 mandamentos. Nós falhamos, nós somos transgressores, por isso todo ano o sacerdote tinha que imolar um sacrifício para cobrir o pecado dos transgressores. Mas vindo Cristo, nascido sob a lei, 33 anos, escute, essa é a realidade, porque ele não morre jovem, porque ele não morre de um acidente, ele não morre de um infarto, porque ele não é assassinado, ele cumpre por 33 anos, de forma exata, a tábua dos 10 mandamentos. Qual o propósito disso? Para que, futuramente, isso viesse a ser creditado a mim, aos seus filhos e aos meus filhos. Para que lá na frente, a lei não nos condenasse, mas Cristo nos justificou. Não somos mais réu condenado, mas somos justificados em Cristo Jesus. E ele veio cumprindo a lei, ele cumpriu a lei e se permitiu, se entregou para que as suas mãos fossem pregadas no madeiro maldito. Sim, para que prendesse as suas mãos e seus pés naquele lenho maldito e recebesse, por fim, a cólera, a ira que estava reservada a você e a mim. E recebe no Calvário toda a cólera, porque ele se fez pecado por nós. É isso que ele vai tratar sobre isso, para a glória do Senhor Salvador Jesus. No versículo 5 ele diz: para resgatar, olha o propósito, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém, igreja? E no capítulo 5, agora ele vai se voltar para aquele grupo que está fazendo mau uso da graça, está vivendo a vida desenfreada, saciando as suas concupiscências, suas paixões. Aí o apóstolo Paulo: opa, não é dessa maneira, não é assim não. Olha o que ele diz no capítulo 5, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. O que ele está dizendo? Vocês, escute, você, eu, nós fomos postos em liberdade com um alvo, um propósito, de usarmos a nossa vida, o nosso corpo, em louvor e honra ao Senhor desta igreja, ao noivo. Amém? E aí ele diz aqui: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não faça da liberdade para dar ocasião à carne, a saciar suas paixões. Ali trata aqui, no versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, palavra grega porneia, que está conectado com duas palavrinhas gregas: pornografia, pornó, impureza sexual, prostituição, e grafia, escrita, imagens. Porneia, impureza, lascívia. A palavra lascívia, no grego, aselgeia, é a perda total da vergonha,
E olha que interessante, após a lascívia vem a idolatria. Por que após esses pecados sexuais vem a idolatria? Porque a idolatria sempre esteve conectada com os pecados sexuais, as procissões às deusas, aos deuses pagãos de Roma, da Grécia, eram misturados com muita bebida e orgia sexual. E ele diz: feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias. Glutonarias é tanto o comer muito, além do limite, sabe que o corpo está informando, olha, já chega, e ele continua ingerindo e comendo. E essa mesma palavrinha grega significa também orgia sexual. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está incluso também aqui, está se desligando de Cristo, está anulando a graça do Senhor. Contorne, volte para a cruz, volte para o Messias, para Jesus, alinhe a sua vida. E por fim, no capítulo 6, ele termina o capítulo 6 dizendo, versículo 7, não vos enganeis, não se iludem, não se iluda. O Senhor está dizendo, de Deus não se zomba. Plantio, viu? Plantio. Escute o que eu vou dizer para você. Há algumas colheitas que elas vêm mais rápido do que você possa imaginar. Viu? Ela vem até fora do tempo. Então olhe bem aonde você está semeando. Os avisos e o som de trombeta dos anjos está anunciando. Contorne se você está semeando em pecado, em prostituição, desobediência, infidelidade. Hoje, mude essa semeadura, porque a semeadura, ela é uma escolha. Agora, a colheita vai ter que comer o fruto. Em choro, angústia e aflição, vai comer o fruto. E aí o apóstolo Paulo diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, Deus não deixa ser exposto ao ridículo. Você pode de repente dizer, mas eu não abro meus lábios para ridicularizar Deus. A sua vida, como ela está? Como tu levas a tua vida aqui em público e quando estás só? Porque a tua vida comunica para o reino espiritual se você está tentando zombar de Deus ou se você está honrando o Senhor. E aí o Senhor diz através do apóstolo Paulo, não vos enganeis. Lembra lá daquelas obras da carne? Né? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para o próprio desejo da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E o versículo 16, ele termina dizendo, e a todos quantos andarem de conformidade com esta norma. Que norma? Este cano, estas sagradas letras, paz, misericórdia, sejam, por cima, sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém? Mensagem da cruz. O Cristo crucificado não anule os efeitos da graça da cruz na sua vida, nem abraçando a lei como um meio de ser justificado e nem vivendo uma vida desenfreada e mergulhada nas paixões proibidas, mas alinhada com o cânon, a palavra do Senhor, e bem-aventurado serás. Amém? Pelo nome do Senhor Jesus, glorifica a Deus, Ele está aqui. Certo? Eu finalizo com uma fala do século IV de um homem que era um prostituto, e ele lendo a Bíblia, a graça de Deus
encheu e inundou o seu coração. E ele foi liberto do cárcere dos prazeres das meretrizes, da prostituição, e se tornou, alguns consideram que abaixo do apóstolo Paulo, o maior teólogo, conhecido como Agostinho de Hipona. E ele diz no seu livro Confissões: fizeste-nos para ti, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Amém? Fizeste-nos para ti, e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em ti. Que o nosso coração esteja repousado no senhorio e governo de Cristo, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou orar por vocês, tá? Eu não sei se eu passei do tempo, né? Estou dentro do tempo aí ainda. Aí o pastor ali, ó. O pastor está... Glória a Deus, pastor. Vamos então, vou orar por vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus está aqui. O Senhor tem suas maneiras de falar. Hoje o Senhor falou tanta coisa. Recorde, guarde no seu coração. Amém? Honre a liderança. Sempre que alguém atentar de você falar mal contra a liderança, você diz: cabeça ungida, não põe a mão. Certo? Foi chamado por Deus. Lembre-se de que a mensagem da cruz é que causa bênção. Abraçar outra mensagem é maldição, é anátema. Lembre-se que haverá momentos que pessoas simples vão cruzar o seu caminho. Pessoas que não tiveram a oportunidade que você teve, do saber que você possui. Mas não tape os ouvidos nem os olhos. Abra os ouvidos e abra os olhos. Seja como o apóstolo Paulo, um teólogo ouvindo um pescador. Amém? E ele não se arrependeu disso. Para a glória de Deus. Não esqueça também que somos justificados pela fé em Cristo, mediante a fé em Jesus. Lembre também, recorde, de que você foi posto em liberdade, não para fazer mau uso do seu corpo, mas para usar esse corpo em louvor e glorificação ao teu Salvador Jesus. E que a lei do plantio e da colheita, ela é eficaz, ela se cumprirá. Você faz a escolha. E cumprindo as normas deste livro santo, você gozará de paz e misericórdia do Altíssimo, tu e a tua casa. Senhor, nós te louvamos. Se estamos aqui, é para o teu serviço, é o serviço do nosso Rei. Se tu nos reúne aqui, é para fitar nossos olhos no Calvário, no sacrifício expiatório do teu Filho. E não esquecemos que o preço foi altíssimo, preço de graça, a doce graça, que nos faz ter acesso ao Pai, à tua presença, Senhor, que faz com que tu não nos olhe como culpados, que tu não nos olhe com ira, mas nos vê como Jesus, nos vê como teus servos, como teus filhos. Que não nos falte graça, nem misericórdia, nem obediência à tua sã palavra, Deus. É em nome de Jesus eu oro, dá força àqueles que estão lutando, Senhor, contra algum vício, que estão, meu Deus, em guerra contra os desejos, o ímpeto dos desejos da carne, Senhor. Ó Deus, segura com a tua destra bem forte, não deixa essa pessoa desistir, mas ela ser, Pai eterno, insistente e se inclinar aos teus pés, pois tu és o paracleto, tu és o advogado, tu és o intercessor, e tu não desiste dos que temem o teu nome e buscam a tua face. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Quem crê, diga amém. A palavra do Senhor Jesus, glorifica a Deus.
mesmo, João. Assim, satisfação minha. Boa noite, irmãos das partes. Peço que obreiros autorizados a sair da mesa. Nós